Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês. Bom pessoal, hoje a aula vai ser bem objetiva mesmo. Tentarei fazer para vocês aqui nesses 10 minutos, em linhas bem gerais, tudo aquilo que a gente viu nesse primeiro bimestre. Sendo assim, essa aula eu sugiro para vocês, espero que ela sirva como uma espécie de reunião de tópicos daquilo que na aula ao vivo dessa semana nós vamos tratar. Então lá naquela meia hora vocês terão a oportunidade de ver os desdobramentos disso tudo que eu apontarei de modo bem objetivo e sintético aqui nesses 10 minutos. Tudo bem? Sendo assim, vamos relembrar lá, abram as apostilas de vocês, lá no primeiro capítulo, né, na primeira unidade lá do fascículo de vocês vão ver lá que a gente começou com Platão. Bom, antes de começar com Platão, espero que vocês tenham bem em vista aquilo que eu tenho dito para vocês há muito tempo. Há sempre uma relação entre ontologia e pensamento político, ou seja, o estudo do ser está diretamente relacionado ao pensamento político daquele filósofo em análise, né? Leve em consideração isso durante todo o ano, porque se você compreende quem é o ser humano para Platão, você vai entender grande parte do pensamento político dele. A mesma coisa para Aristóteles e para os contratualistas, né? Que foi todo o conteúdo desse primeiro bimestre. Tudo bem? Sendo assim, o que é importante para nós de Platão objetivamente? Em Platão, lá no livro A República, que é o livro mais importante do Platão no que tange ao pensamento político, a grande pergunta que é feita lá ao Sócrates, né, que é o grande dialogante, né, o sujeito que está dialogando ali com vários interlocutores, a pergunta para ele é o que é justiça. Para responder a essa pergunta, ele elucubra, ou seja, ele traz uma reflexão imaginária, ele traz um contexto todo a respeito do que seria, de qual seria, como seria a República Perfeita. Por isso que o livro se chama A República. Um livro que vocês encontram facilmente em sebos, aí, em livrarias, né? E para responder a essa pergunta, o que é a justiça, vários interlocutores ali vão dando respostas parciais, interessantes, mas sempre com algum problema, no limite encontrava algum problema. Lá no livro de vocês, há alguns desses interlocutores, eu sugiro que vocês deem uma olhada. Quando chega a vez então do Sócrates, ele vai elencando todos os elementos para constituir uma república perfeita, ou seja, um estado perfeito, a partir do qual o conceito de justiça surgiria de lá. Para responder então a essa pergunta do que é a justiça, ele começa, e aí que entra a ontologia platônica, né, barra socrática. O Sócrates nesse momento ele está como um fantoche nas mãos do seu discípulo Platão, né, que utiliza então a figura do Sócrates para colocar as suas, de Platão, ideias. Começa a dizer o seguinte: olha, da mesma forma que o organismo humano contém lá 3 almas, ou seja, 3 princípios que animam, né, dão alma aos seres humanos, o corpo social também tem essas 3 almas, esses 3 princípios, essas 3 classes, né? Desse modo, Platão justifica a partir da constituição do organismo, ou seja, de uma reflexão ontológica, a constituição das classes sociais. E quais são essas 3 almas? Vamos repetir, né? A gente viu isso há algumas semanas, e em sala de aula, presencialmente, já fizemos isso, mas é brevemente, tá? Nós temos lá a alma apetitiva, ok? A alma irascível e a alma racional. Qual que é a mais importante? As 3 são importantes, mas qual que organiza, qual que governa as inferiores? A alma racional. Sendo assim, se lembrem, pessoal, para chegar à definição de rei filósofo do Platão, é necessário, né, que é ou seja, o governante ideal, na república ideal, que é a ponta da reflexão do Platão lá na República, quando ele diz, olha, é fundamental que nessa república ideal o governante seja um filósofo. Lembre-se dessa constituição do corpo individual, né? O corpo individual tem essas 3 almas, e a mais, a que governa, é aqui a alma racional. Da mesma forma, no corpo social, o governante tem que ser um sujeito suficientemente apto para a arte filosófica, é o rei filósofo. Tudo bem? Em linhas bem gerais, pessoal. Depois, Aristóteles, né? Vimos lá uma parte do pensamento ético e uma parte do pensamento político. O que é importante para nós a respeito da ética aristotélica em linhas bem gerais, pessoal? A pergunta que ele faz é: o que é ser feliz?
Tá? O que é a felicidade? O que é isso que é a finalidade do ser humano? Tudo que ele faz é objetivando essa finalidade. Para Aristóteles, de todas as coisas, a que mais importa é a finalidade. Para que serve? Tá? Nesse sentido, o que é felicidade para ele? Ele vai elencar lá 3 tipos de felicidade, tá? Que nós, seres humanos sempre arrancamos pedaços dessas 3 felicidades, mas a questão que fica aqui é que existe um modo de ser feliz que é mais legítimo para nós, seres humanos. Nesse sentido, há de se recordar então, a vida prazerosa é a mais elementar, né? E nesse sentido, próxima ao animalesco, próximo àquilo que é feliz, ou que é grato, ou que é bom para um animal. Mas o ser humano pode mais nessa concepção extremamente intelectualista dos gregos, em especial para Aristóteles. Depois, a vida política, as honras, a riqueza, tudo isso é bom, tudo isso nos traz felicidade, mas não é um modo mais legítimo e estritamente humano. O que é, então, o suprassumo? Bios teoréticos, a vida contemplativa. Aquilo, então, que nós, por uso das nossas virtudes intelectivas, porque nós possuímos essa alma intelectiva, para Aristóteles, né? É aquilo que pode nos conceder, um tipo de felicidade eminentemente humano. Tudo bem? A vida na polis, então, desdobrando, né, essas questões éticas, vai ser sempre uma vida com o exercício de virtudes que, por um lado, ou são éticas, que você adquire por hábito, ou são virtudes dianoéticas, ou dianéticas também, a depender da tradução que você esteja nas mãos, né? O livro fala em dianoéticas, dá no mesmo. A questão aqui que envolve é que as dianoéticas são puramente intelectuais, e as éticas você adquire por meio do hábito. Tá? Quando você sempre refreia algum tipo de impulso, quando você encontra aquilo que Aristóteles chama de justa medida, você está agindo eticamente por meio dessa virtude específica que ele vai elencar lá, ok? E aí, pessoal, a gente sai da antiguidade grega e vai para a modernidade, ali a partir do século XVII aproximadamente, com os contratualistas, tá? Nós vimos lá os 3, nas últimas 3 aulas, e vou aqui colocar em linhas bem gerais para que vocês percebam as peculiaridades de cada um, tá? A começar por Thomas Hobbes, o primeiro deles. Há de se lembrar sempre, ele é um filósofo que está defendendo o absolutismo, ou seja, tudo aquilo que ele diz como que é uma justificativa e uma defesa para um regime de um monarca absolutista. Tudo bem? Para construir essa argumentação, ele olha para o ser humano e diz: o ser humano é mau, é o lobo dele mesmo. Nesse sentido, é necessário um monarca que, com poderes absolutos, recebe a liberdade dos vários indivíduos e ele mesmo agora se constitui como um monstro, um leviatã, para exercer o seu poder diante do povo, dando como contrapartida segurança, porque o estado de natureza é um estado de guerra. Como que você sai desse estado de insegurança, de medo, de temor, de horror, concedendo uma liberdade para o monarca, porque ele vai saber o que fazer com ela, ok? Os estados totalitários do século XX certamente tiveram algum tipo de inspiração nessa teorização, ok, pessoal? Até na aula ao vivo da semana passada fiz alguns comentários pertinentes ao nosso estado atual, né, a partir de um estado de exceção, né, em função dessa pandemia, e como que os vários estados nacionais podem se comportar a partir de uma leitura hobbesiana desse momento, ok? Quem não estava presente nessa aula, dá uma olhadinha na gravação lá para conferir, ok? Na sequência, vimos lá John Locke. John Locke é o sujeito que está sempre tratando da liberdade do indivíduo, né? Ele compreende que o ser humano é bom e não há necessidade, então, de um Estado grandioso, mas há necessidade, sim, de um poder legislativo suficientemente apto para conceder aos indivíduos leis a partir das quais todos eles devem obedecer, mas num Estado que seja mínimo, né? Um Estado que assegure certos direitos fundamentais e em um eventual, num provável, num possível estado de guerra, esse Estado civil constituído possa intervir, sobretudo no quesito propriedade privada. Tudo bem? Fechando o bimestre e o assunto contratualistas, vimos lá Jean-Jacques Rousseau, que vai sempre advogar em função do povo, em defesa do povo. É a soberania do povo, é a vontade geral, ok? É o consenso, é sempre a vontade geral.
Então, quando se fala em Jean-Jacques Rousseau, pessoal, em linhas bem gerais, em tópicos, né, sempre pense num filósofo que está ao lado do povo. A Revolução Francesa, vou repetir, foi muito influenciada pelas ideias, embora ele tenha morrido 11 anos antes da Revolução Francesa, 1789. As ideias do Jean-Jacques Rousseau foram muito influentes justamente porque ele estava ao lado da vontade popular. Tudo bem, pessoal? Então, as assembleias constituintes têm a ver com esse momento desse contratualista chamado Jean-Jacques Rousseau. Ok? Dúvidas a mais, fico à disposição de vocês, avaliação na semana que vem. Por favor, pessoal, me procurem, estou aqui para orientá-los no que for necessário. Agradeço aí a colaboração de vocês e a gente se vê. Um abraço.